Oi, esse aqui é um daqueles vários vídeos em que eu gravo, sento aqui e converso com vocês sobre algum tema que eu quero falar, conversar e dialogar sobre. E hoje eu trouxe um tema um pouco polêmico, que é a respeito do uso, né, de sua própria influência para divulgação de tigrinhos, ou seja, influenciadores que divulgam tigrinho e por que eles divulgam esse tipo de plataforma. Para quem não conhece, não sabe o que é o tigrinho, também as bets, também conhecido como tigrinho, cassino online e outras denominações, eles são plataformas de jogos de azar, plataformas em que a pessoa ela coloca um certo dinheiro e aí ela ganha jogando com uma certa banca, com aquela certa banca, né, que é o valor que ela colocou na plataforma. Só que é um valor em que na maioria das vezes ela vai perder, né? E o que acontece é que na perca desse dinheiro, muitos influenciadores fazem milhões e milhões e milhões de dinheiro. Então, ultimamente a gente teve aí a CPI de dois influenciadores, né? Uma muito grande, que foi a Virgínia Fonseca, a influenciadora, né, Virgínia Fonseca, e o também ganhador da Fazenda, né, de uma das edições da Fazenda, Rico, conhecido popularmente como Rico. E essas divulgações de plataforma, elas cresceram muito e um nível assim absurdo nos últimos anos, sempre propagadas com um discurso incluso, o discurso de uma promessa de um dinheiro fácil, um dinheiro em que muitas das vezes é suado, um dinheiro em que muitas das vezes a pessoa que está do outro lado confiando naquele influenciador vai colocar o seu pouco dinheiro naquela plataforma, sonhando com essa melhora no seu financeiro, visto que muitos influenciadores mostram o seu cotidiano e mostram o seu dia a dia nas redes sociais, que fazem com que também muitas dessas pessoas que olhem essa divulgação pensam que ao jogar, ao colocar o seu dinheiro ali, possa talvez um dia chegar num status financeiro tal qual aquele influenciador a qual está divulgando a plataforma. O que acontece é que muitas das vezes essa promessa de dinheiro fácil demais é usada como gatilho, um gatilho emocional e um gatilho mental, um gatilho muito fácil, porque temos uma necessidade, temos uma solução. Solução essa que só está beneficiando um dos lados, que é o lado de quem está divulgando. O que muitos não sabem, ou que erroneamente a sociedade passa a mão, é que esses influenciadores sabem sim o que eles estão divulgando, tá? Eles não divulgam de forma inocente, como muitas das vezes eles propagam na internet, de que não sabiam que o dinheiro que eles ganhavam era em cima da perca de outras pessoas, sendo que isso é um raciocínio simplório, um raciocínio que é fácil de você ter. Mas quando a gente vê por que eu vejo muita gente falando sobre, né, nas mídias sociais, a questão de mas até o Rico comentou isso na CPI, que isso não seria
parafraseando aqui o que ele falou, não seria um problema dos influenciadores, isso é um problema que o governo tem que resolver. Ok, mas quando você tem em massa, porque é o que acontece hoje em dia, a divulgação dessas plataformas, ela é feita em massa, porque sites divulgam plataforma. Hoje em dia existe times que são patrocinados por essas plataformas, noticiários que são patrocinados por essa plataforma e diversos influenciadores que são patrocinados por essas plataformas. E o que acontece? Quando algo te cerca e para onde você vai, você tenha esse contato forte com aquele determinado produto, aquele determinado conteúdo, fica muito difícil quando você não tem tanta informação para saber e para ter o discernimento de saber que aquilo ali não é algo frutífero e que aquilo ali não vai ser algo bom, benéfico para si. Fica muito difícil você não ser conduzido a, como é que eu posso explicar? A inclinar para ir por aquele caminho. Então, fica muito difícil. Vamos dar o exemplo aqui, por exemplo, da influencer digital Virgínia Fonseca. A Virgínia Fonseca, ela tem muitos seguidores que acompanham, que confiam, que enfim, estão todos os dias ali consumindo o conteúdo dela. O que acontece no caso dela é que ela é se eu não me falho a memória, é a maior influenciadora digital que temos atualmente no Brasil. Então, uma influenciadora digital com mais de 50 milhões de seguidores, é muito difícil desses 50 milhões de seguidores ela não afetar de forma o impacto dela, da divulgação dela, não ser um impacto forte quando ela divulga esse tipo de tigrinho, esse tipo de plataforma. Porque a parte da população que acompanha ela, certeza que não é a maior parte, é a população rica do Brasil, tá? É sim, com certeza, a maioria a população ou média ou pessoas pobres, né? Pobres que eu quero falar é no sentido de pessoas pobres, gente, vocês entenderam o que eu quis falar. Mas, e o que acontece? Pessoas essas que acompanham ela todo dia, pessoas essas que estão lá consumindo ela todo dia, então é óbvio que o impacto que ela vai ter divulgando esse tipo de plataforma nos seguidores dela vai ser um impacto grande devido à demanda que ela tem de audiência, a audiência que ela tem e como é que eu posso falar? A influência que ela tem. Logo, juntando essas duas coisas, é óbvio que muitas pessoas vão sim usar o link dela ou confiar no que ela fala. Só que o que acontece? Desfocando agora somente da Virgínia Fonseca, focando no contexto geral. O que acontece é que os influenciadores digitais, eles ganham com essa divulgação. Então, para eles, gente, eles vão divulgar porque para eles financeiramente vai compensar muito. Ó, vou dar um exemplo para vocês de quanto mais ou menos como é que funciona. Bem por cima assim, como é que funciona quando o influenciador ele escolhe divulgar esse tipo de plataforma. Ele vai ganhar o valor do contrato e ele vai ganhar o valor, uma comissão. Eu acho até triste falar esse nome, mas em cima
da sua perca, né? No caso aí que é o que a gente fala... Ai, gente, eu perdi a memória totalmente do termo que a gente utiliza, mas eu vou tentar deixar aqui termo técnico que é usado nessa porcentagem em que eles ganham em cima da perca de outras pessoas. Ou seja, o dinheiro para eles vem com seu clique, já para você vem o vício e a frustração. Então, assim, o que eu quero deixar registrado e deixar a mensagem aí para você é que não caia nessa teia de aranha que é jogos de azar. Não caia. O vício é muito fácil uma pessoa ela se encontrar viciada em jogos de azar. Hoje em dia é muito triste a gente ver que muitos e muitos casos, são todos os dias relatados casos em que uma pessoa infelizmente tirou a própria vida por causa de dívida geradas a partir de jogos de azar, tigrinho, cassino online, bets, enfim. E gente, é muito fácil, da parte deles, eles utilizam artimanhas que é muito fácil outras pessoas caírem. A manipulação do desespero, quem tá do outro lado da tela precisando de um dinheiro e olha aquilo ali, aquele brilho, né, Vou dar um exemplo, a pessoa tá precisando muito beber água e ela olha ali um copo de água. Vocês acham que ela vai passar direto para aquele copo de água? Ou ela não vai lá e vai pegar aquele copo de água e beber? Porque ela tá necessitada. O uso desse desespero, a manipulação dessa necessidade, desse desespero que se encontra presente na nossa sociedade é algo cruel, mas infelizmente é algo que ainda é muito usado e muito propagado por esses influenciadores digitais. Então, se você está aí do outro lado, você conhece alguém que, não sei, começou a jogar, quer jogar, por favor, influencie essa pessoa positivamente a não entrar nessa teia de aranha, porque ela é cada vez mais fundo. Esse é um poço em que é muito difícil uma pessoa ela não acabar caindo no vício, na frustração, no desespero, porque envolve dinheiro, gente, envolve sonhos de outras pessoas, envolve metas de outras pessoas. E a promessa de todos os sonhos e todas as metas dessas pessoas se realizarem de uma forma fácil faz com que vislumbre elas de ideias e de sonhos. Nossa, eu posso alcançar, essa influenciadora conseguiu, vou conseguir também. Mas na vida real, não é assim. Na vida real, não te contam a verdade do que é. Na vida real, só quem ganha é quem tá divulgando. Quem aí está jogando não ganha, tá? Então, por que esses influenciadores, por exemplo, vocês nunca se perguntaram isso, mas eu deixo aqui o meu questionamento para que você reflita. Já que essas pessoas, podem ganhar tanto dinheiro com plataformas digitais, por que elas ainda estão expondo a sua vida de forma tão contínua, se elas podem fazer dinheiro de uma forma fácil? Então, fica aqui o meu questionamento para vocês, tá? Então, fica aqui a minha reflexão de que se você aí segue alguém que começou a divulgar tigrinho, meu conselho, eu sei que a gente tem muito mais que a gente possa fazer, mas
Meu conselho de forma simples é: deixe de acompanhar esse influencer, porque o mau caratismo ele fica evidente nesse tipo de ações, porque você ganhar dinheiro com a desgraça alheia nunca e jamais será a forma correta de ter uma ascensão financeira na sua vida, de ter uma melhor qualidade de vida financeira. Nunca, lembre-se sempre, nunca, jamais uma pessoa que tem um bom caráter fará dinheiro pisando e, de alguma forma, arruinando vidas de outras pessoas, porque pessoas más existem. Não caia nesse discurso de que, mas ele fazia isso, tal influência fazia isso porque não conhecia, porque não sabia. No momento que eu tô gravando esse vídeo, a gente viu aí o que aconteceu, né? O antes e depois da CPI. Vê que nem sempre o que é dito quando a gente está envolto de pessoas ali, por exemplo, do mundo jurídico, será algo feito na vida real. Então, tomem cuidado com quem vocês acompanham, tomem cuidado com as pessoas ao redor de vocês para que não caiam nesse tipo, infelizmente, nesse tipo de manipulação que estamos na nossa sociedade. Lembre-se sempre de bater de frente e falar mesmo sobre o assunto, porque a partir do momento que está prejudicando uma parte da população, é sim um assunto a ser debatido e ser enfrentado, e então a ser enfrentado. Então é isso. Deixe aqui nos comentários algum relato de algum conhecido ou seu sobre a influência, né, desses influenciadores e na divulgação desse tipo de plataformas, enfim. Ou só deixa aqui o comentário que você quiser, seja uma contribuição para o vídeo ou sobre o assunto. É isso, agradeço muito por ter assistido até aqui, até o próximo vídeo.